Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, semana passada nós discutimos um pouco sobre a questão indígena no Brasil, não é? Um pouco sobre quem era este povo e tudo mais, suas várias diferenças. Vimos que eles não são um grupo único e homogêneo, que eles têm várias diferenças culturais e étnicas entre eles. Mas hoje eu quero que vocês pensem um pouco sobre dois fatores bem interessantes. Primeiro, a vida humana ela teve origem no continente africano, certo? Ah, e esse surgimento da vida humana ela foi feita em um período onde a configuração dos continentes já era bastante parecida com a que temos hoje. Ou seja, a África e a América já estavam separadas por um oceano. Já haviam tanto o Oceano Atlântico quanto o Oceano Pacífico há cerca de 200 mil anos atrás, quando surge o ser humano. Outro fator é que quando os portugueses chegaram aqui, essas pessoas já estavam, certo? Já haviam essas pessoas aqui. Então, essas duas informações nos levam, aliás, levou, né, o mundo científico acadêmico a uma pergunta durante muitos anos: de onde vieram os índios? Pensem bem, se a vida humana surge quando os continentes já estavam separados, certo? E essas pessoas já estavam aqui quando os portugueses chegaram, quer dizer que em algum momento eles vieram para cá. Então, da onde eles vieram? Bom, por meio de registros arqueológicos e algumas técnicas de DNA recentes e modernas, dá para se atestar, dá para se dizer categoricamente que os indígenas das Américas, não só do Brasil, mas desde lá do extremo sul da América, ali na Argentina, Uruguai, Patagônia, até o do extremo norte das Américas, os Inuits, todos são asiáticos, né? Tanto isso devido às características físicas dos indígenas já dava para ter uma noção disso, certo? Né? Os olhos amendoados, os cabelos lisos e cheios, a dentição chamada de sinodonte, que é uma característica asiática, não é? Eles têm uma dentição um pouco diferente da padrão europeia. Todas essas características os indígenas compartilhavam, mas hoje, por meio dessas técnicas de DNA, de sequenciamento genético, sabemos categoricamente que sim, os indígenas são um povo asiático. Outra coisa curiosa também, notaram certas semelhanças, inclusive na língua. O Tupi-Guarani, a língua falada pela grande maioria dos índios no Brasil, ela possui muitas semelhanças com algumas línguas asiáticas. Então, isso já é comprovado. Da onde eles vieram, nós já sabemos. Vieram da Ásia, provavelmente Mongólia, China e Polinésia, certo? Bom, tendo respondido esta pergunta, surge uma outra, ainda mais curiosa, ainda mais cheia de mistérios, que é como eles vieram para cá. Sim, como? Porque eles tiveram que chegar aqui de alguma forma. Sabemos que eles vieram da Ásia. Bom, a trajetória humana ao longo das eras ela é bastante curiosa, não é? Vou rabiscar no mapa para vocês tentarem entender como que isso aconteceu. Bom, o ser humano então ele surge na região onde hoje seria a Etiópia, certo? E ao longo de eras e de séculos ele faz esses diferentes
caminho, certo? Então, durante os primeiros 100 mil anos, o ser humano ele coloniza toda a Ásia, depois ele parte para a Europa, lembrando que eram vários grupos, tá? Então assim, essas imigrações começaram a ocorrer o tempo todo. É, Na Europa, a entrar em contatos com espécies humanas que existiam, tá? O Homo sapiens que surge na Etiópia não era o único ser humano, haviam pelo menos outras duas espécies, né? Os denisovanos e os neandertais, né? Então durante esse período o ser humano ele surge na África e ele coloniza toda a Europa e Ásia e África, certo? E também durante esse período ele chega nas Américas, certo? Existe uma teoria, uma suposição de como eles haviam chegado aqui. Muito clássica, muito comum e bastante difundida, que até pouco tempo atrás ela era bastante plausível, que é a teoria do Estreito de Bering. Bom, ah, o que é esse Estreito de Bering? Ele é esse pedacinho do mundo aqui entre o Alasca e a Sibéria, entre o que seria hoje, né, o território do Alasca e o território da Sibéria. Durante a era glacial, isso ficou congelado. Ficou congelado. Vocês lembram que nós estudamos a era do gelo ali, o período Mesoceno, onde começaram a aparecer os homens nas cavernas e tudo mais, a caça de mamutes. Bom, esse estreito de Bering estava congelado e em algumas épocas do ano, quando estava começando a descongelar, havia uma faixa de terra, né, porque o mar estava num nível baixo, né, estava congelado, o oceano estava no nível baixo, havia uma faixa de terra que seria possível atravessar. Então, essa teoria diz que eles vieram atravessando por ali, pelo Estreito de Bering, certo? Essa ideia ela enfrenta bastante obstáculos pela academia científica hoje em dia. Primeiro, por se tratar de uma travessia muito difícil. E segundo, porque nesse período onde estava havendo a glaciação do mundo, o Mesoceno, não havia condições de se viver nas Américas. Não tinha por aqui animais de grande porte para que pudessem servir de alimento e nenhuma vegetação muito bem desenvolvida. Então não havia como eles sobreviverem aqui neste período. Bom, a segunda hipótese é que eles vieram para cá navegando, certo? Sabemos que os polinésios ali, né, eles eram excelentes navegantes, né? Tanto que eles têm o DNA dos polinésios está em toda a região onde hoje seria a Nova Zelândia até chegar no Havaí. Então eles sabiam navegar muito bem. O que essa teoria afirma é que eles vieram aqui navegando. E essas ideias elas começaram a ficar cada vez mais plausíveis quando apareceu um sítio arqueológico, né, onde uma habitação humana no Chile datada de 13 mil anos atrás. 13 mil anos atrás, certo? A teoria do Estreito de Bering diz que essa travessia teria ocorrido há 14 mil anos. E 1000 anos não daria para que grupos atravessassem toda a América fazendo colônias para chegar no Chile. É muito distante. Então o mais provável é que a colonização na América tenha começado por aqui. Alguns pesquisadores, especialmente aos americanos, que insistem em dizer que a colonização das Américas começou por lá, eles não aceitam muito isso. Eles tentam criar vários subterfúgios para dizer que não, começou nos Estados Unidos mesmo. Mas as evidências estão aí. Se existe um sítio arqueológico datando de 3 mil anos atrás, em que um grupo asiático estava habitando os seus territórios no extremo sul
do continente americano, deixa essa teoria de que eles vieram navegando muito mais plausível, certo? Bom, vocês estão achando que essa história já está muito complicada? Já tem muita, já está muito difícil saber da onde, como que eles vieram para cá? Pois não se preocupem, porque foi feita uma descoberta no Brasil em 1975 que dificultou ainda mais tudo. Foi encontrado um fóssil, né? Um crânio do que seria uma mulher de 20 anos de idade, que teria vivido aqui no onde hoje seria a Lagoa Santa, em Minas Gerais, não é? E esta mulher de 20 anos que viveu neste período de 11 mil anos atrás, na região onde hoje seria Minas Gerais, ela tem traços, ela tem características negras, características africanas. Tá, vamos tentar entender isso. Sabemos então que os indígenas, né, são né, um grupo asiático. E foi descoberto no Brasil o crânio de uma mulher negra há 11 mil anos atrás. Ou seja, além desta imigração, dessa colonização asiática, tivemos ainda uma colonização africana no Brasil há pelo menos, se ela estava ali, se já havia uma civilização, porque encontraram esse crânio dela, estima-se que havia uma população. Então eles já estavam aqui há pelo menos 12 mil anos atrás, é o que acreditam. Gerou ainda mais confusão na academia científica. O que podemos afirmar categoricamente é que não há ainda uma resposta. Estão buscando. Sabemos da onde eles vieram, com certeza. Ásia e esse crânio, que eu esqueci de dizer o nome, né? Chamamos ela de Luzia, né? A mulher pré-histórica do Brasil. Bom, ela veio do continente africano. Então, de onde eles vieram, sabemos. A grande pergunta que a arqueologia, que a história ainda tenta responder é como eles vieram. Mas, agora para ver se vocês entenderam todo o conceito que tentei trabalhar com vocês aqui. Quero que vocês respondam essas 3 perguntinhas. Coisa simples. Primeiro, o que é o Estreito de Bering, né? Que eu comentei com vocês aqui agora. Qualquer coisa, vocês assistam o vídeo de novo. Segundo, quem foi Luzia? Terceiro, em sua opinião, como os índios chegaram no continente americano? Essa terceira pergunta, como os índios chegaram no continente americano, eu quero que vocês tentem me dar a explicação de vocês. Quais as suas teorias sobre isso, né? Como que grupos asiáticos e africanos chegaram no continente africano há 12 mil anos atrás? Certo, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.